E ela se prende em não conseguir uma determinada técnica, em ser um bom professor. Então, eu não consigo um asana, eu preciso praticar muito mais. Isso vai me fazer ser um bom professor. E aí é um equívoco. A pessoa não conseguir a técnica não quer dizer que ela não consegue ensinar a técnica. Isso, para mim, esses 21 anos de yoga me mostrou isso. Não é porque eu não consigo uma determinada técnica que eu não consigo ensinar a técnica. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Personalize. Aqui eu trago ideias, sugestões de como você pode alavancar a sua carreira como professor de yoga. Eu sou o Dani Borges, idealizador do Personalize, e eu tenho como grande objetivo fazer com que você, professor de yoga, seja muito mais valorizado, que você possa chegar a uma arrecadação de até 20 mil reais e, além disso, que você possa fazer uma história diferente como professor de yoga. Então, o tema hoje da nossa live é quando a prática ajuda ou atrapalha a chegar aos resultados que você desejou, aqueles resultados que você traçou. Então, vamos conversar sobre isso. Eu joguei esse tema polêmico por dois motivos. O primeiro, porque muita gente vem falando isso para mim. Então, vem levantando esse assunto. Então, eu trouxe aqui, até postei uma das pessoas, eu postei lá no Stories, para vocês terem ideia. E, além disso, além desse motivo, né, das pessoas estarem me perguntando, eu queria muito passar a minha percepção. O que eu enxergo nesses anos de experiência que eu tenho com yoga, o que eu enxergo quando esse processo ele contribui, quando ele atrapalha, se ele contribui, se ele atrapalha. Então, a gente vai conversar hoje sobre isso, certo? Então, compartilhem aqui, compartilhem com as pessoas que você achar que é viável, que precisa ouvir esse assunto. Então, compartilhe com essas pessoas. Dê um like se você achar que é viável e, principalmente, aqui, coloque aqui as suas percepções, o que você acha, o que você não acha, se você concorda, se você não concorda. Isso, para mim, é muito importante, tá bom? Então, assim, a prática, ela pode ajudar os seus resultados. Você, como professor, praticar ajuda os seus resultados? 1000%. Então, não tenho dúvida disso. E a gente vai falar, eu vou falar aqui sobre vários itens que eu acredito que sejam importantes do como a prática ela pode ajudar um profissional, no caso, ou professor de yoga, a chegar aos seus resultados. E, ao mesmo tempo, e atrapalhar? Pode ou não pode? O que você acha? Você acha que em algum momento, de alguma forma, a prática, a sua prática, ela pode atrapalhar você chegar a um resultado como professor de yoga? Então, quando eu jogo essa pergunta, se você achar que sim, coloca assim, eu acho que atrapalha sim, Dani, ou não, nunca vai atrapalhar, a prática sempre vai ajudar. Então, coloca aqui o seu comentário. Então, para a gente começar, o que eu queria trazer à tona? Sempre é uma pergunta que eu estou trazendo à tona, quase sempre eu trago à tona para você. Então, para vocês, que é assim, qual é o seu objetivo? Eu acho que essa resposta é a primeira resposta que sempre quando a gente tem uma dúvida, sempre quando a gente tem algum detalhe, ela precisa voltar à tona. Então, você precisa ressaltar isso, você precisa trazer à tona essa resposta, essa reflexão para essa pergunta. Qual é o seu objetivo? Se o seu objetivo é ser um excelente professor de yoga, se o seu objetivo é impactar a vida de muitos alunos, transformar a vida dos alunos, fazer com que, de alguma forma, o seu resultado nessa profissão que você adotou, que você aí está estudando, está lutando para adotar como profissão, se você acredita que esses objetivos eles estão associados de alguma forma, então você tem esse objetivo muito claro, está muito presente na sua mente. E você vai praticar, então você vai praticar com um objetivo claro. Você vai conhecer o yoga mais. Então, a Dai, por exemplo, respondeu, eu acho que não, acho que a prática ela nunca atrapalha. Eu vou colocar a minha percepção daqui a pouquinho. Então, daqui a pouquinho nessa live eu vou colocar a minha percepção. E eu já jogo aqui, já faço um spoiler. Eu acho que, dependendo do momento e dependendo da intensidade, ela pode te atrapalhar. Tá? Em geral,
1000% só te ajuda. Beleza? Dando um spoiler aqui. Aí daqui a pouco a gente vai ver a minha percepção. Quando eu acho que a prática ela pode atrapalhar você, por exemplo, chegar a um resultado expressivo. E aí eu vou colocar a minha experiência aqui com vários professores e quando a prática ela atrapalhou. Tá? Bom, por que é importante praticar? Vamos lá, vou lançar algumas coisas aqui, eu poderia fazer uma live só disso, só do porquê que é importante praticar. Primeiro, que quando você ensina, é importante que você tenha vivenciado aquilo que você ensina. Isso é muito importante. Por que é importante, Dani? Porque seu aluno ele vai saber se aquilo que você está ensinando é algo que você ensina da boca para fora, é algo que você talvez tenha decorado num livro, ou se você vivencia aquilo, se você externa algo que está te transformando da pele para dentro. Então, esse é um ponto, para mim, extremamente importante, talvez um dos mais importantes do porquê é importante você praticar. Você, professor, praticar. Depois, além da vivência, tem uma compreensão melhor de como funciona o seu aluno. Quando você pratica, quando você tem a vivência, quando você tem essa prática ela constante, disciplinada, há uma tendência a você compreender melhor como você vai conduzir o seu aluno ao resultado que ele deseja. Então é importante. Se eu não pratico, se eu não tenho a prática como algo já vivenciado, se eu não tenho isso despertado dentro de mim, fica muito difícil eu direcionar o meu aluno no melhor caminho. É muito mais difícil, porque fica muito teórico. E o yoga é prático. O yoga é uma filosofia prática. É uma filosofia que a gente tem que vivenciar para passar adiante. Tá? Então, é importante por causa disso. A partir do momento que você consegue passar a sua experiência, que o seu aluno sente essa experiência, que você consegue conduzi-lo a resultados que ele deseja, que você compreende melhor aquele momento do aluno, a vivência, onde que ele precisa melhorar, onde que ele precisa desenvolver, quando isso acontece, entra a sua valorização como professor. O seu aluno começa a te enxergar de uma forma diferente e, consequentemente, você vai chegar naquilo que eu proponho com Personalize, que é você ter uma arrecadação melhor como professor. A Paloma falou também que acha que a prática ela nunca atrapalha, que ela não atrapalha os seus resultados. Cara, esse é o pensamento normal, tá? Esse é o pensamento normal. Vocês não estão erradas, não, tá? Só que eu quero agregar ali alguns conhecimentos, alguns detalhes que para vocês que acham que a prática não atrapalha, para que você não caia no erro, para que ela nunca atrapalhe mesmo. Porque essa é a ideia. A prática, ela nunca te atrapalhar no resultado que você quer como professor. Tá bom? E quando você pratica aquilo que ensina, você gera muitos benefícios. Como eu falei agora, quando você pratica o que você ensina, você traz para o aluno algo que é verdadeiro. E hoje, cada vez mais, na verdade, isso sempre foi, mas eu acredito que hoje isso está mais ressaltado. As pessoas, elas querem verdade. Hoje, as pessoas, elas querem aquilo que ela realmente enxerga que você vive uma verdade. Então, é importante a gente entender que os alunos, os clientes, seja lá como você chamar, os seus discípulos, eles querem, eles compram, eles aceitam verdades. Eles não querem algo que seja uma ilusão. Não adianta eu querer ensinar yoga e eu não viver o yoga. Não adianta eu querer ensinar o yoga e estar pensando de outra forma. Ou não nem gostar do yoga. Eu já peguei professores que não gostavam, por exemplo, de praticar e nem gostavam de ensinar. Olha que louco. Então, assim, é muito importante que aquilo que você vai passar adiante seja uma verdade. Seja uma verdade para você e que o seu aluno sinta que é uma verdade. A gente não pode deixar isso de lado e parece que o Dani está falando aí algo que é muito comum. Cara, não é. Não é. Deveria ser. Todo mundo deveria ensinar aquilo que acredita, que vivencia, que ama, aquilo que realmente decidiu fazer.
né? Acho que eu, pelo menos, acredito assim. Deveria ser, todos os professores de yoga deveriam ser assim. Eu estava numa discussão sadia com um professor de yoga, de uma outra linhagem de yoga agora há pouco, e ele estava me falando, o yoga, esse é o yoga verdadeiro. Então, tipo, cara, não existe, para mim não existe, assim, você faz algo e você acredita naquilo, e você sabe que transformou, por exemplo, a sua vida, cara, siga adiante. Leva isso para a maior quantidade de pessoas possível, tá? É a sua verdade, é aquilo que você sente, é aquilo que você vivencia, cara, manda bala. Eu nunca vou criticar nenhum tipo de yoga, porque existem vários tipos de yoga, apesar desse professor achar que existe apenas o dele, na verdade. Então, na real, existem vários tipos de yoga. Você vai se identificar, tá? Assim como existem vários tipos de calçado, e você vai se identificar. Assim como existem várias linhas, escolas de yoga e de jiu-jitsu, e eu vou me identificar com aquela linhagem de jiu-jitsu, e está tudo certo, certo? Então, voltando ao assunto, existem muitos benefícios da gente praticar, e esses benefícios, consequentemente, para o professor de yoga. Só que a pergunta central que eu fiz, ela é importante. Qual é o seu objetivo como professor de yoga? E por que essa pergunta é importante? Porque eu vejo que muita gente, quando responde que não faz mal, ela tem que enxergar como ela está agindo no dia a dia. Aí eu vou levantar algumas coisas. Por exemplo, eu vejo muitos professores, novos professores, antigos professores, que às vezes não conseguem uma técnica, por exemplo, a pessoa pratica, mas ela não consegue uma técnica e ela se prende em não conseguir uma determinada técnica em ser um bom professor. Então, eu não consigo um asana, eu preciso praticar muito mais. Isso vai me fazer ser um bom professor. E aí é um equívoco. A pessoa não conseguir a técnica não quer dizer que ela não consegue ensinar a técnica. Isso, para mim, esses 21 anos de yoga me mostrou isso. Não é porque eu não consigo uma determinada técnica que eu não consigo ensinar a técnica. Hoje em dia, eu tenho muitos alunos meus que praticam determinadas técnicas muito melhor do que eu. Isso não quer dizer que eu seja um mau professor ou que eu seja um mau praticante. Eu estou no meu processo de evolução. Isso é uma das coisas mais lindas do yoga. Eu estou no meu processo evolutivo. E estar no meu processo evolutivo não quer dizer que o meu aluno eu não possa ensinar o meu aluno a estar num patamar talvez melhor do que o meu, alguns degraus acima de mim naquele quesito. Isso não quer dizer que ele sabe mais do que eu. E o que ele poderia saber também. Então, e aí quando pega essa pessoa, e vários professores eu já peguei assim, talvez quem está aqui me ouvindo agora se identifique com isso, muitas vezes você se prende como professor porque você fala para as pessoas, ou você começa a praticar muito mais porque você quer conquistar aquela técnica. Eu quero fazer uma invertida sobre os antebraços, um Vrishtikasana, ou o nome que você dá para essa posição no seu tipo de yoga. E aí eu quero fazer aquela posição. Cara, que lindo! Eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. E aí o que a pessoa fala? Cara, ela tem baixa autoestima. Ela começa a enxergar que ela não tem qualidade de ser professora porque ela não sabe fazer uma posição. E aí qual é a lógica do negócio? Ela começa a fazer mais e mais e mais e mais práticas para que ela conquiste uma posição achando que aquilo vai fazer com que ela seja uma melhor professora ou um melhor professor. Você acha que isso é uma viagem? Muitos professores fazem isso. E o que acontece é que eles não estão melhorando a qualidade deles como professores. E aí eu volto à pergunta central: qual é o objetivo? O seu maior objetivo é ser um praticante fenomenal ou é ser um professor de yoga incrível? Dentro da lógica, o seu objetivo é impactar positivamente uma quantidade enorme de gente.
Beleza. Você fazer um asana perfeito não vai fazer de você um professor melhor ou não vai fazer com que você impacte a vida de mais e mais pessoas, só vendo você fazer um asana. Então, isso é um erro mas muito comum mesmo. Muito comum mesmo, tá? E eu estou dando aqui um exemplo de quando a pessoa ela começa a enxergar a prática e a prática ela pode ser prejudicial nesse sentido. Tá? Depende do quê? Então, voltando, depende do seu objetivo central. O seu objetivo é ser um excelente professor. Lá no início da live que eu falei, é importantíssimo você vivenciar aquilo que você está ensinando. Agora, existem alguns momentos em que colocar uma ênfase enorme, um tempo enorme nas suas práticas, pode não ser, bom, pode não ser produtivo para você como professor. Dani, então você está falando que eu devo parar de praticar? Não, não acho que você deva parar de praticar. Pelo contrário, você tem que praticar sim. Você tem que buscar, como eu falei, cada um de nós, alunos e professores, estão buscando o seu processo de evolução. Eu estou nos meus processos de evolução. A Milena, que entrou agora como praticante, eu não sei se ela está se formando, mas ela foi minha aluna, não sei se hoje ela está num processo de formação, mas todo aluno, todo praticante está num processo contínuo de evolução, e todo professor é um praticante continuadamente. Todo praticante vai continuar buscando a sua evolução, todo professor vai continuar buscando a sua evolução. Agora, se o seu objetivo é ser um professor bem-sucedido no que você traçou de sucesso para você, é importantíssimo que você tenha sucesso. Não adianta você focar 10 horas de prática. No meu início de vida de praticante, eu ficava horas praticando. Eu já tive vários alunos que ficavam horas e horas e horas e horas praticando. Isso é excelente. Qual é o seu objetivo? É chegar à hiperconsciência? É chegar ao samadhi? É chegar a estados expandidos de consciência? Beleza. Se esse é o seu maior objetivo de vida, cara, foque o maior tempo possível para praticar, porque através da sua prática você vai chegar a isso. Agora, se o seu maior objetivo for ser um professor de sucesso, que impacta, que tem um resultado profissional, um resultado financeiro maior, então que possa chegar aos 20 mil reais mensais, por exemplo, você precisa se desenvolver como professor. A prática, ela é um elemento dentro disso. Ela não é o único elemento dentro disso. Outro exemplo que eu dou, que a prática, às vezes, ela pode atrapalhar. Então, é assim, eu conheci já vários professores que, como eu mencionei, como eu no início, estava lá praticando 5, 6 horas seguidas por dia. Cara, incrível! Só que, muito provavelmente, quando você vai distribuir a sua energia e o seu tempo, você não consegue distribuir. Você precisa do equilíbrio. E como que eu acho esse equilíbrio? Onde eu vou colocar mais ou menos a minha energia? Eu acho esse equilíbrio quando eu sei o meu objetivo. Se o meu objetivo é chegar ao samadhi, maior quantidade de energia vai estar no meu sadhana, na minha prática. Se o meu objetivo é ter um resultado profissional maior, eu vou ter uma parcela do meu tempo que vai estar para a minha prática, mas não vai dar para ser as 6 horas que eu praticava lá quando eu comecei a minha carreira. Não vai dar para ser. Hoje eu tenho 2 filhas, e talvez você vai se identificar com isso. Você talvez tenha família, talvez você tenha a sua escola, o seu espaço, talvez você tenha alunos, professores que você cuida, talvez você tenha um hobby que você goste. Então você vai ter que distribuir o seu tempo nisso. Não dá para eu focar um tempo gigantesco no sadhana. E eu vejo muitos professores querendo chegar a um resultado expressivo como professor, mas não colocando tempo para isso. O Flávio está aqui, não sei se ele ainda está, ele entrou.
O Flávio é meu aluno e é um professor incrível. O Flávio tem 6, 7 anos de yoga e deve ter 3, 4 como professor. E o Flávio está chegando a resultados incríveis como professor. E para ele chegar nesses resultados incríveis, o que ele tem feito? Ele cuida dos estudos dele, sim. Ele pratica, sim. Mas ele também dá um monte de aulas, porque ele quer passar adiante tudo aquilo que ele está vivenciando, as experiências que ele teve na prática. Então, em alguns momentos, alguns professores acabam colocando uma energia gigante, gigante na prática, e quer, mesmo assim, tem como objetivo central: eu quero ser um excelente professor, eu quero ganhar bem com a profissão. Só que aí, peraí, você não está colocando a energia no lugar correto. Talvez a sua maior energia esteja num ponto X. E aí, o que você precisa? Volta à pergunta inicial. O que você busca? Qual é o seu objetivo? Porque se o seu objetivo, de novo, for o Samadhi, então coloque mais energia. Imagina assim, eu vou colocar mais energia, eu vou fazer uma analogia aqui com aqueles joguinhos de videogame da minha infância. Então você tem lá, olha, até agora, mais recente, para quem eu nunca joguei, mas para quem é mais atual, jogar esses videogames de futebol. Então você coloca lá, olha, você coloca a qualidade, o nível de energia para drible é um, o nível de energia para defesa é outro, o nível de velocidade é outro. Então você precisa distribuir de acordo com o seu objetivo. Se você quer ter um time que é ofensivo, você vai colocar qualidades que vão fazer com que esse time seja ofensivo. Se você quer que seu time seja mais defensivo, você vai colocar qualidades que façam com que seu time seja mais defensivo. Isso vai fazer com que você melhore o seu resultado. Você não pode deixar isso de lado, porque isso acontece muito. As pessoas elas colocam uma carga energética enorme para a prática, ficam 10 horas praticando, só que ela quer ser um excelente professor. Então ela não se doa para os seus alunos, ela nem tem aluno. Então a gente tem um dilema. Ou o inverso, eu só quero trabalhar, trabalhar, trabalhar e eu não quero praticar. E o que acontece? Esse equilíbrio defasado, ele vai fazer com que você não tenha resultado. E isso é nítido. Lá no início da live, o que eu falei? Você, professor, depende do seu aluno, e o seu aluno enxerga quando aquilo que você ensina é verdadeiro, é genuíno, você vivenciou aquilo, você experimenta aquilo. Você experimenta o processo, por mais que você não atinja um determinado objetivo. Por mais que eu ainda, sei lá, digamos que eu não faça um determinado asana. Eu estou num processo evolutivo daquele asana, mas isso não minimiza o meu processo de professor. E eu vejo muitos professores, principalmente os mais novos, focados em eu preciso conquistar aquilo, eu preciso colocar minha energia naquilo, se eu não conquistar, eu não vou ser um bom professor, eu não vou saber ensinar. Então, essa lógica, ela acaba prejudicando, né, sendo prejudicial para você no seu objetivo, se você tiver como objetivo ser um excelente professor. Porque você coloca a energia muito alta na prática e pouca energia nos outros elementos, porque essa energia ela vai ser distribuída. Você vai ter que distribuir. A não ser que você queira exclusivamente o foco, Samadhi. Pronto. Boa parte do meu dia vai estar focada para a prática. E está tudo certo. Não tem certo e errado, na verdade. Está tudo certo. Você só tem que definir. Essa pergunta inicial que eu fiz ela é importante para que você entenda qual é a lógica. O equilíbrio é o X da questão. E quando se fala de equilíbrio, é o equilíbrio que te conduz para o resultado que você quer. Às vezes, então, se eu sou um atacante, eu vou precisar ter velocidade, eu vou precisar ter um potencial de finalização melhor. Se eu sou um defensor, eu vou precisar ter um cabeceio melhor, eu vou precisar colocar lá um item de desarme melhor. Então, é isso que a gente tem que trabalhar. E a gente vai trabalhando. E tem momentos. Isso também acontece. Então, assim, tem pessoas que
Eu venho falando aqui, por exemplo, de algo que eu presenciei muito. Professores que amam e praticamente só fazem isso, praticar com seus alunos. Eu tenho algo, uma lógica que eu ensino para quem se forma comigo, que a gente não pode, não deveria, pelo menos, a minha visão, né? A gente não deveria enxergar o momento que eu estou ensinando o meu aluno como a minha prática, porque não é. Aquele momento, ele pode ser uma prática como professor, não a prática como praticante, como sadhaka. Então, a minha prática é a minha prática. Quando eu vou ensinar o meu aluno, o meu foco, a minha atenção tem que estar ali. Se eu coloco a prática como algo principal da minha vida e eu tenho como foco, como grande objetivo, ser um grande professor, eu vou ter um dilema. De verdade, eu vou ter um dilema. Porque eu vou estar tão focado na prática e em tudo que a prática me promove, em toda a evolução que eu quero chegar como praticante, que eu vou esquecer. Nesse caso, eu esqueço dos meus alunos. Se eu estiver realmente vivenciando a minha prática, eu não estou prestando atenção no meu aluno. E se eu estiver prestando atenção no meu aluno, eu não estou prestando atenção na minha prática. Então, para mim, aí a minha visão, isso é um grande equívoco que muitos professores cometem. De enxergar ali aquele momento que você está ensinando como a sua prática. E não é. A sua prática é a sua prática. É aquele momento que você vai fechar os olhos e você vai vivenciar o que está acontecendo da pele para dentro. O seu momento. Isso é yoga. No caso do professor, ele tem que ter essa ressalva. Agora, Dani, então você está falando aí de várias formas que. Você está falando, citando várias coisas que o yoga, então a prática, ela vai prejudicar. Eu citei alguns pontos para deixar claro para aqueles que falam que a prática nunca pode atrapalhar. Sim, em determinados momentos, uma prática extensiva, que você coloque uma energia e um tempo muito grande na prática, sim, pode te atrapalhar. Tá? E outro detalhe, que também eu já presenciei com alunos meus, alunos professores meus, com alunos professores de outros professores que eu admiro, que muitas vezes, se a gente não direciona exatamente a técnica melhor para aquele momento, a gente tem um dilema. Como assim, Dani? Eu já presenciei, por exemplo, professores que praticavam muito. Então, eles ficavam várias horas praticando, várias e várias e várias horas, como eu falei. No início da carreira foi assim, várias horas. Hoje, eu tenho meu sadhana, eu tenho meu foco. Se o meu foco é pranayama, eu vou fazer muito tempo de pranayama, eu vou continuar vivenciando. Eu vou vivenciar o sadhana inteiro, completo. Eu vou vivenciar o asana que mais me apetecer ali de fazer. Então, eu continuo tendo meu sadhana. Quando eu falo você colocar uma energia gigante nas suas práticas, 5, 6, 7 horas por dia de prática. Ah, Dani, não existe isso? Sim, existe. E aí o que acontece? Às vezes, aquele professor ele está colocando uma quantidade enorme de horas nas suas práticas e focando em determinados elementos que não vão contribuir com o seu lado profissional, o seu lado professor. Como assim, Dani? Digamos que seja um professor que está focado ali em fazer Bidya Mantra, fazer o tipo de mantra que vai ali melhorar o seu nível de concentração ou vai levar a um processo de mais introspecção, por exemplo. Digamos que esse professor ele tem uma característica já introspectiva. Eu já tive gente na minha equipe assim. Se ele intensificar a prática e de uma forma enorme as técnicas na prática que vão ampliar a sua introspecção, para ele vai ser prejudicial. Então tem um outro elemento que pode prejudicar. Só que em contrapartida, esse professor que é mais introspectivo, ou às vezes tem uma baixa autoestima, se ele intensificar elementos na prática, ele pode transformar essa baixa autoestima em autoestima. Ele pode transformar a introspecção numa extroversão gigante, o que vai contribuir para que ele melhore seu resultado profissional. Então, na maioria dos casos, a prática ela vai ser muito benéfica para os resultados que você quer como professor. Agora,
Em alguns casos, a prática ela pode prejudicar os resultados que você quer. Isso tem que estar na sua mente. E muita gente não faz essa associação. Por isso que é importante você ter alguém que vai vai contribuindo com o processo. Olha, talvez agora seja o momento de você colocar mais energia aqui. Seja um mentor, seja um professor. Então, se você é formado em Hatha Yoga, por exemplo, tem um professor que vai te direcionar. Pega ali algum professor de Hatha Yoga que te direcione. Tá? Isso vai contribuir para que você saiba onde está errando, o que você está errando. Normalmente, com os meus monitorados, é o que eu faço com meus monitorados e com os meus mentorados. É falar, olha, você está colocando energia aqui e talvez tenha que tirar um pouquinho daqui, que não vai atrapalhar a sua evolução como praticante, e vai colocar aqui, porque você está defasado nesse ponto. Isso você não está conseguindo crescer, isso você não está conseguindo desenvolver. E aí, quando você entende essa lógica, você começa a realmente chegar a resultados mais expressivos. Para você ser mais valorizado como professor e chegar a resultados que você almeja como profissional, como professor, você precisa melhorar os seus pontos fracos. Você precisa enxergar aqueles pontos que são os seus calcanhares de Aquiles. Você precisa enxergar quais são os seus pontos fracos. Fazendo uma analogia aí com os super-heróis, qual é a sua criptonita? E aí você vai pegar exatamente essa criptonita e você vai querer eliminá-la. Então você precisa colocar um pouco de energia para se desenvolver nesse quesito, como professor. E aí pode ser, às vezes é na sua vivência, às vezes é na sua experiência, às vezes é na forma como você corrige, às vezes é na forma como você ajuda os seus alunos. Tá? A gente tem que entender essa lógica do quando é melhor praticar e quando não é melhor praticar. Quando é melhor minimizar, diminuir um tempo, às vezes. Cara, ao invés de praticar 3 horas, você vai praticar 2, está tudo certo. Só que você vai doar essa 1 hora de prática que você estava fazendo para alguma outra coisa. Por exemplo, para melhorar o acompanhamento que você dá para os seus alunos. Ou para a divulgação que você faz do seu trabalho. Ou para não fazer nada. Algumas pessoas eu já mentorei professores que precisavam, precisava de um ócio. O cara não precisa fazer nada. Ele precisava tirar 1 hora da prática dele e colocar para não fazer nada. Para ir no parque, para deitar e tomar sol. Então, a gente precisa ter essa lógica. E quando a gente faz? Quando a gente volta lá para a primeira pergunta. Qual é o seu grande objetivo? Tem uma outra mentorada que eu conversei com ela hoje. Então, ela é uma aluna minha do Personalize, ela está ali buscando desenvolvimento profissional. E aí ela falou, Dani, quando eu fiz a pergunta, eu notei que eu estava com vontade, eu amo o que eu faço, eu estava buscando aprimoramento, mas o que ela falou para mim? Cara, tem um detalhe, eu não estava cuidando da minha saúde. E eu até praticava e tal, mas eu não estava cuidando da minha saúde. O que ela fez? Ela pisou no freio, ela continuou fazendo as coisas que ela faz, mas ela foi cuidar da saúde dela, ela foi procurar uma nutricionista que ajustasse os detalhes e fizesse com que ela passasse por um processo de detox. E aí, dentro desse processo de detox, dentro desse ajuste alimentar, dentro desse ajuste de suplementação, se for o caso, que ela pudesse ter mais energia. E ela está sentindo isso. Que ela começa a ajustar a energia dela para ela chegar no resultado que ela quer. Então a gente precisa entender que esse equilíbrio das nossas ações, elas são importantes. Só que muitas vezes nós estamos dentro do jogo e a gente não consegue enxergar. É por isso que existe um técnico. É por isso que existe o cara lá fora que está olhando. É por isso que existe alguém que sai de fora, que sai de cima e olha o jogo de cima. Olha onde você está errando. Tá? Essa é a lógica de você ter alguém te acompanhando. Isso é muito importante. Tá? Então, assim, duas coisas me incomodam muito. Uma delas, um professor que fala que não consegue viver bem do yoga. Isso é, escolheu essa profissão e que não consegue viver bem.
que não atingiu seus resultados, que não ganha financeiramente bem, isso me incomoda, me deixa triste, na verdade, em primeiro lugar, porque eu me vejo, quando um professor me fala isso, eu me vejo há 18, 17, 16, 15 anos atrás. E eu me vejo querendo desistir. Então, isso me deixa triste, porque não é a verdade. Você pode, sim, viver muito bem do yoga. Você pode, sim, chegar a resultados expressivos, inclusive financeiros, dentro do yoga. Você pode, sim, chegar à sua meta de 20 mil reais por mês. Você, sim, pode chegar a isso. Você deve, sim, ser muito valorizado para chegar a isso. Tá? Então, me incomoda, me deixa triste. Ao mesmo tempo, me incomoda muito quando um professor fala que não está evoluindo como praticante, porque ele não está praticando direito. Será que ele está praticando direito? Será que ele está com disciplina? Será que ele não está com o mesmo pensamento que muitos alunos têm? Ah, eu não estou conseguindo fazer isso, então eu sou ruim. Ah, eu não estou conseguindo fazer aquilo. Ah, eu não estou fazendo... Cara, será? Será que não é um direcionamento de técnica? Será que você não está conseguindo fazer um Sirshasana porque você simplesmente não está colocando a devida atenção em determinadas outras técnicas que vão te ajudar no Sirshasana? Então, na real, isso me incomoda quando a pessoa fala que isso não dá, isso não dá, isso não dá. Calma. Voltemos. Qual é o seu grande objetivo? Se for ser praticante, ajuste a sua prática da melhor forma, ajuste a sua energia da melhor forma para você se desenvolver como praticante. Agora, se você tem como grande objetivo ser um melhor professor de yoga, se você tem como objetivo impactar um número maior de alunos, se você tem como objetivo ter um resultado financeiro melhor, direcione a sua energia nos seus pontos fracos. Vamos eliminar a sua criptonita para que você seja realmente um super-homem ou uma superwoman, tá? E que você atinja seus objetivos. O meu grande objetivo com Personalize, com esse perfil, é fazer com que você entenda que é possível. Só que muitas vezes tá um errinho ou um ajuste que você faça nisso que você está errando e você muda o rumo. E aí você transforma a sua história. Tá? Esse é o objetivo. Então, assim, respondendo para finalizar a live de hoje, sim, a prática ela contribui muito para os seus resultados almejados. Só que também, sim, dependendo da forma, eu dei aqui alguns exemplos, você pode estar usando a prática para te atrapalhar e você não vai chegar aos resultados e aos objetivos que você tem. Tá bom? Então fica essa reflexão de hoje. Vejo vocês numa próxima live. Super, super beijo.